Eu não tenho ninguém na família com história de odontologia nenhuma. O meu lado empreendedor, meu lado de visão da odontologia é nato. Eu sempre gostei e sempre olhei a odontologia dessa forma. O erro pessoal do dentista mais grave é que mais de 90% dos dentistas não sabem nem o que é Prolabore. A maior dificuldade que eu tive foi quando eu cheguei num teto e falei assim, agora eu preciso aumentar meu preço. O mal da odontologia atual chama-se bruxismo. Salve, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Exatamente. Não é um episódio, pô. Mais um e de garbo e elegância. Garbo e elegância, viu, cara? Não trouxe nem o blazer hoje, olha lá, o cara veio alinhado. Ó, é porque você quase falou o que tinha que falar, porque esse vai ser o episódio. O episódio, aí sim, ó. Olha lá. Claro, ó, eu me preparei pra isso. Aí sim. É Bom, isso, Jean. estamos aqui então com o Dr. Ronaldo. Exatamente. Ronaldo Leite. Ronaldo, obrigado por ter aceito o nosso É convite. isso, meu irmão. Obrigado a Prazer vocês. ter você Tamo conosco. A gente gosta muito da sua visão sobre odontologia e acho que vai trazer uma visão diferente para todo mundo que assiste o Pausa. E antes de mais nada, 3 coisas importantes. Já se inscreve no canal do Pausa, já ativa o sininho aí, porque todo domingo às 7 horas tem mais um episódio do Pausa saindo. E também já deixa o like no episódio, você viu? O episódio. Prepara aí. Se tiver dúvida, pergunta, quiser alguma coisa, manda pra ele. Já sabe, a sogra tá enchendo o saco, manda pra ela 1 horinha de paz. É isso aí. Essa é a ideia. Boa ideia. Doutor Ronaldo, Boa ideia. vamos começar do começo? Sempre. De onde você é, como começa a sua vida e caminha para odonto? Quando você descobriu isso, como que funciona tudo isso, cara? Vitor, tem uma história longa com a odontologia, né? Pelo seguinte, eu não tenho ninguém na família com história de odontologia nenhuma. É muito raro de acontecer, Zero. né? Normalmente vem de alguém, né? Vem de alguém, eu tenho um primo, um tio. Eu não, eu que comecei toda essa história. Hoje eu tenho mais gente, por exemplo, minha filha é dentista comigo hoje. Eu tô formado há 28 anos, né? E eu tive um começo de profissão bem complicada, né? Eu não formei aqui, eu sou de Franca, né? E fui estudar em Araras. Aham. Fui estudar muito novo, né? Na época dos vestibulares, consegui passar, tinha 17 anos. Então. Quando eu voltei para cá, não era minha intenção voltar, porém, eu voltei por força do destino e eu formei num ano e com 6 meses de formado, sem serviço, sem nada, eu descobri que a minha namorada estava grávida. E eu tive que casar, meu irmão. Né? Na época era um pouco diferente. Você com 22, ela com 19. Ela com 19 Meu Deus do e céu. uma filha para criar. Então, o meu lado empreendedor, meu lado de visão da odontologia é nato. Eu sempre gostei, sempre olhei a odontologia dessa forma, mas eu tive uma necessidade, uma dor muito grande quando eu formei. Então, eu não tive tempo para falar, então, eu vou fazer um curso. Ah, mas se eu trabalhar aqui, eu vou morar em casa. Meu pai dá jeito, meu pai tá pagando minhas contas. Eu não tive isso, Vitor. Então, eu comecei, cara, eu tinha fralda para comprar. E eu tinha que fazer o negócio acontecer. Porque eu só sabia fazer isso na minha vida. Eu nunca fiz outra coisa. Amo odontologia desde que começou. Mas eu sempre olhei a odontologia e falei, poxa, mas ela é um negócio, ela precisa dar lucro, ela precisa me dar dinheiro. Né? Começo da minha profissão, gosto de falar isso, hein? Tem gente que acha que as coisas são fáceis. Eu montei meu primeiro consultório numa região daqui de Franca, num bairro. Mas com 22 anos você trabalhou para alguém, ou não? Trabalhei 6 meses para um dentista, num consultório que atendia 24 horas. Que delícia. 2 horas da manhã, a pessoa me ligava e falava assim, tô com dor de dente, você me atende? Eu ia atender. Ia lá, abria o consultório, atendia e tal. Porque não existia isso de 24 horas. Então comecei com esse dentista, 6 meses a gente não deu certo, eu saí, foi a época que a minha filha nasceu. E aí, cara, eu vim para montar o consultório, eu já tinha essa visão. Falei, eu vou procurar um lugar que não tenha dentista. Então eu rodava Franca, eu achei um lugar, falei, poxa, aqui tem menos dentista. Quando eu montei ali, sabe como é que foi minha propaganda? Como é que era na época? O dinheiro que eu tinha, eu mandei fazer cartãozinho. Peguei um carimbo e carimbei meu celular na época, Motorola tijolão. Carimbei, eu continuei atendendo 24 horas. Aí eu peguei o guia SEI, eu demarquei a região que eu queria atender. Eu falei, esse público aqui vai tratar comigo. E sabe como que eu fiz a minha propaganda?
de noite, de bicicleta, Porta a porta. porta a porta, um cartãozinho em cada porta. Até hoje, faz 15 anos que eu saí dessa região, tem gente daquela região que me conhece e trata comigo até hoje. Que legal. Então eu comecei assim, né? Então eu, com essa visão, falei, cara, eu preciso tratar aqui, né? Eu preciso atender, e muito de necessidade. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar conta, e isso veio caminhando, né? Então, Só um parênteses com relação a isso, eu acho legal, porque tem muito dentista que está se formando agora e hoje em dia é obrigatório que ele se posicione em redes sociais, sim, né? sim. E ele reclama. Ai, que saco, tenho que gravar um vídeo. Ai, que saco, tenho que mostrar o meu dia a dia. Que saco era pegar a bicicleta Bicicleta de de noite e pôr o cartãozinho lá. dinheiro e ficar de porta a porta, meu irmão. Isso era um saco fazer. Mas é o que tinha, né? Era o que Exato. É o que tinha. E era o que Quem dava quer pra dar um fazer e jeito, funcionava. É Quem isso. quer dá um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Vai e faz. Cara, e é isso. Você tem que achar o jeito da sua vez. Essa era a minha vez, eu fiz a diferença entregando cartãozinho. Hoje, vejo colegas dentistas aí que estão super bem porque sabem se posicionar na rede, cara. Exato. Então, o que é agora e o que você pode fazer de diferente? Então, quando eu cheguei, né, em Franca, quando eu comecei a fazer isso, claro que todo mundo me olhava e falava assim, quem que é esse cara? Quem que é esse moleque? Porque eu não tinha história de odontologia, não tinha ninguém, e o cara sair falando aí, poxa, entregando, todo mundo ali conhecia. Eu ficava na porta, Vitor, não tinha cliente em cima, que era em cima, era a sala que eu pude pagar, meu irmão. Lógico. Tinha escada, era ali. Não tinha cliente, sabe o que eu fazia? Ficava no semáforo embaixo, entregando cartãozinho. Você acha que eu ficava lá em cima me escondendo? Eu não, pus minha cara pra bater, cara. Nunca tive vergonha. Eu nunca tive vergonha de falar, trata comigo, cara. Eu não tenho vergonha, né? Porque eu sei o meu valor e eu preciso disso, Show. né? Show. Cara, vem tratar comigo, por que não? Por que não? Por que E isso quando você tinha 22 anos, ou seja, Sim. você acabou de formar e namorada grávida. Namorada grávida. Você falou, agora vai. Agora tem que ir. Tem que ir, meu irmão. Plano B que Motivação existe, negão. boleto, né? Não existe, cara. Não existia, né? É que lembra a história do meu irmão, né? Meu irmão é agrônomo, ele tinha acabado de formar, ele ficou em Tuverava, formou, quando ele chegou em São Paulo de volta, falou, formei. Mas não deu 3 meses, namorada grávida. E a Cacá tinha 18 anos, É isso. né? E aí veio. E aí o meu irmão hoje, né, tá trabalhando em multinacional também como agrônomo e tal. Mas é muito próxima a história. Você foi falando, eu fui lembrando dessa história, né? Que meu irmão sentado na minha frente falou, preciso conversar com você. Eu falei, fudeu. O que aconteceu? Ele veio contar. E aí eu lembrei muito dessa história. E a motivação é essa, cara. Você não tem, né? Não tinha. O que vai fazer? Vai trabalhar, cara. Você formou, então vai fazer o que você sabe. E sem medo. reclamar, Mete a irmão. cara e vai trabalhar de sol a sol Sem e tá tudo reclamar. certo. Eu falo isso muito. E com uma grande motivação, porque um filho é uma puta motivação. Que isso, cara? Meu Quer orgulho. maior? Meu orgulho. Quer maior motivação que essa? Eu falo que meu orgulho. Tenho outra filha também e tal, mas... e assim, Jean, eu sempre falo muito isso. Veio pra você, é seu, meu irmão. É seu. Você não carrega mais do que você Não tem precisa. e não tem como você terceirizar, cara. Ela tava grávida, é meu? É meu, filho. O que eu vou fazer? Não, o que eu vou sentar aqui e chorar? Cara, abraça. Assume e faz, Abraça- assume a consequência dos seus abraça e atos, toca, né? meu irmão. Então, às vezes, eu falo que muito... eu questiono muito as gerações, né? E tudo. E falo que hoje, muitas vezes, as pessoas têm tudo muito fácil e não assumem o que é dele. Né? Não assume o que é dele. Então, o meu foi isso. Né? O meu começo de vida foi assim. Lógico, tive uma história, né? A gente pode conversar bastante sobre isso. Mas foi uma visão diferente, que eu já nasci com ela. Né? Cada um tem uma visão. Sim. Por isso que vocês estão onde vocês estão. Eu falo que todo mundo tem. Mas a necessidade e a dor, quando você olha ela como uma oportunidade, ela te faz crescer. E você começou no porta a porta, cartãozinho, bike, semáforo, ou seja, o começo não foi fácil. Mas hoje todo mundo conhece o Dr. Ronaldo Leite, todo mundo olha para o Dr. Ronaldo Leite e fala, pô, então ele nem imaginei que fosse difícil o começo. E a trajetória, então, deve ter sido linda, não deve ter tido nenhum perrengue, nenhum momento que você fala assim, agora eu quebrei, Foi só agora é só fechar a porta agora. Foram vários. Não. Teve algum momento que você olhou e falou assim, agora quebrou, agora não tem mais consultório. Vou contar uma historinha boa, bem empreendedora. Cara, eu fui crescendo e eu fui agregando pessoas para trabalhar comigo, né? Porque eu comecei a ter volume de pacientes, falar, poxa, mas eu não faço canal.
endodontia. Trouxe um amigo, falou, o Fred, vem fazer canal pra mim. Não vou fazer canal pra você. E fui terceirizando. E fui crescendo. Cara, a hora que eu me vi, eu tinha 7 dentistas trabalhando comigo. Eu era louco. Eu olho pra trás e falo assim, o que você fez da sua vida, meu irmão? Aí, naquilo lá, eu lembro direitinho que chegou num feriado de 7 de setembro. Foi junho, julho, agosto, uns 4 meses, eu fechava o mês devendo. Isso é. E meu consultório bombando de gente. Cadê o Devendo. E eu tenho uma relação muito, muito amiga com a minha esposa. Minha esposa me ajuda muito, é minha sócia, minha parceira. Ela toca muita coisa dentro das minhas empresas. A Mayra chegou pra mim e falou assim, nós precisamos fazer uma análise diferente aqui. Isso aqui tá errado. Eu falei, então vamos. Eu fiquei no feriado de 7 de setembro, era uma emenda de feriado, fiquei 7, 8, 9 de setembro. Chegou no final de 9 de setembro, eu tinha um a receber, com as contas das promissórias, no papel na época, assim, a receber, que dava o carro mais top na época já, que tinha, era o Corolla. Tinha acabado de sair, cara. Tinha um Corolla pra receber. Eu tinha um Corolla pra receber e eu não tinha um Uno pra andar. Cara, minha esposa subiu em cima da mesa, baixinha, brava, subiu, virou pra mim e falou assim, você tem até final do ano pra resolver isso aqui. Trabalhando do jeito que você tá, fazendo tudo que você tá. Se até final do ano isso aqui não funcionar, do jeito que tem que funcionar, dia 1º de janeiro, eu fecho essa porra aqui. A gente viu quem manda em casa, né? Você viu que ela motivou no começo e motivou aí de novo, né? Mim, já falou assim, No começo ela falou assim, vou motivar esse cara. Amando que eu fazia, não, mas vai dar certo, o tanto de gente funcionando. Ela falou assim, tá dando prejuízo. Eu falei, eu sei que tá dando prejuízo. Ela falou assim, então, você tem 3 meses pra resolver. Mas é porque tem muitos apaixonados na profissão Isso é cega, cara. e que esquece que o boleto chega, né? Que na verdade você tem que construir uma carreira, né? Então essa história foi engraçada, meu irmão. Show, Porque... cara, show. Mas e aí? Cara, O problema era os pagamentos a posteriori? Ou era Eu não fluxo consegui. errado? Não conheço a história, mas posso garantir que não era só isso. eu não consegui resolver o problema sozinho. Na época eu contratei um consultor para me ajudar, né? Chamei um grande amigo, ficou um grande amigo meu hoje. Ele chegou com visão de Sim, consultor, de gestão, de né? De gestão, né? Com 2 reuniões comigo, ele falou assim, resolve isso aqui. Aí ele falou para mim, falou, vai custar tanto. Sei lá quanto na época, né? Eu falei, cara, assim, desculpa. Eu já tô devendo. Eu não tenho condição de te pagar. Ele sabia tanto os buracos que tinha no meu consultório. Falou, vai ter. Ele veio pra mim e falou assim, assina esse contrato aí, que se você não pagar, com o que eu vou fazer você ganhar, tá pago. Você não precisa me pagar. Eu falei, que isso, rapaz? Comprou o risco, né? Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu garanto. Eu sei o que eu tô te falando. Ele sabia porque eu era muito amador. Eu olho isso, eu era muito amador. Sim, normal. Sabe? E não tem vergonha de falar assim, não. Ele olhou pra mim e falou, eu sei como é que eu resolvo isso aqui. Né? Igual eu olho hoje e falo assim, nossa. Como que eu fazia daquela forma? Lógico. Né? Aí ele chegou e realmente eu dei conta de pagar ele tranquilamente. Cara, revertemos tudo. De 7 dentistas eu fiquei só com 3. Porque os outros estavam me dando prejuízo. Não fechava a conta. Tinha uma secretária que desviava. Que desviava tudo, porque na época era dinheiro, gente. Sim. Recebia em dinheiro vivo. Puta, desviava. dinheiro Eu não conseguia ter controle financeiro. Não tinha controle. Ele chegou e falou, tem um ralo aqui. Tem um ralo aqui. Ele foi fechando. Achou o ralo. Achou o ralo. Era uma secretária que eu tinha. E tocou, né? Aí, puta, chegou dezembro, tava redondo. Conseguiu os 3 meses. Não fechei. Tô aí até hoje. Olha só que show. Cara, é um negócio que eu falo muito, né, na consultoria, exatamente é isso, né? Você formou para ser dentista, provavelmente porque você gosta da profissão, né? O outro forma para ser, sei lá, para ter uma agência de marketing, formar na área do marketing, de comunicação, porque gosta da comunicação, gosta do marketing. Eu não conheci nenhum profissional, formei em veterinária, por quê? Porque eu gosto de fazer gestão. Né? Ninguém formou para fazer gestão. Sim. Você quer ter a clínica, você quer clinicar, você quer ir cuidar do teu negócio. Você não cuidou para fazer gestão financeira, gestão de pessoas, gestão estratégica, porra nenhuma. Nada. Isso é normal. Isso é normal. Mas você percebeu a importância. Né? Dentro dessa linha ainda de raciocínio, qual o maior erro de gestão que uma clínica pode ter, cara? Para mim, o maior... existe um erro básico dentro do dentista. E outro... Vou te falar 2, tá?
Posso falar um Pode. pessoal e um de gestão, tá? O erro pessoal do dentista mais grave é que existem pesquisas que falam que mais de 90% dos dentistas não sabem nem o que é Prolabore. É tudo uma conta só. Mistura o pessoal com o CPF, com o CNPJ. Às vezes não tem nem o CNPJ. Nem precisa ter, mas tudo bem. Eu falo assim, não sabe nem o que é salário. Tudo é um dinheiro só. É a falta de informação. Tudo é um dinheiro só. E outro grande erro de gestão na odontologia é precificação. Precificação. O dentista hoje, ele ainda precifica pelo que o outro cobra. Uhum. Ah, eu perguntei lá, o Dr. Vitor, ele cobra R$100. Ah, eu vou cobrar também. Mas ele não sabe o público que o Vitor atende, o custo que o Vitor Não, atende. custo fixo, custo variável. Custo fixo, variável, por que ele cobra aquilo. Aí ele cobra igual. Às vezes ele vai cobrar mais caro do que ele podia no público dele, ou às vezes vai cobrar muito mais barato do que ele podia. Pode ser ou, às vezes, vizinho, não né? vai fechar a conta deles. Exatamente. A estrutura de custo é totalmente diferente, né? Precificação pro dentista é algo assim nebuloso e dentista tem, a gente conversa com dentistas que tem aversão a conversar sobre isso. O cara não gosta de número, não gosta de gestão. Cara, e eu vou te falar que isso é normal em todos os mercados. Não é exclusivamente da Odonto. A gente passa muito por isso no dia a dia, onde ele precifica pensando no preço do vizinho, mas ele não olha para a estrutura de custo do vizinho. Se o vizinho tem mais ou menos colaborador, se o vizinho paga mais ou menos de aluguel. Enfim, se você trabalhar com o preço do teu vizinho, provavelmente você vai tomar Qual pau. o nicho que o cara tem? É totalmente diferente, totalmente diferente. Mas bacana ter a sua visão. Todos os Assim. custos dele, a estrutura da empresa não pode ser Não pode ser comparada. igual. Não pode ser igual. Né? Você tem universos diferentes. Ah, mas ele faz a mesma profissão que eu. Ok, mas olhando para Franca, por exemplo, um consultório na Paulo VI, ele tende a ter um aluguel ou uma compra, custo fixo diferente em todos os sentidos do que um consultório na estação. É outro negócio. Né? A secretária é uma outra secretária, o equipamento é outro equipamento, até o equipamento vai mudar. Tudo, custo de variável ali dentro. Ou seja, o valor que você entrega, ele é diferente de um para o outro. Porque não é só o tratamento. E essa visão, Vitor, que é uma visão muito importante que a odontologia está começando a ter. Começando a ter. E eu gosto de falar que as novas gerações da odontologia, né? Eu que dou aula a vida inteira, né? Só graduação, fiquei 13 anos na graduação. Então são 13 turmas comigo, né? Se falar em gerações, são 2 a 3 gerações que passou pela minha mão. É muita gente, hein? É, muita gente. Então, se pensar em gerações, hoje as novas gerações já começaram a entender um pouco disso. Já estão chegando de uma forma diferente. Tem mais traquejo com tecnologia. Gente, tem colegas ainda, né, que não tem computador no consultório. Ainda existe isso mesmo? Sério? Muito, cara. Muito. Colegas que trabalham exclusivamente no papel. Assustador pensar nisso. Papel, cara. E aí? Prontuário, tudo? Tudo agenda de papel. Agenda de papel. Faz no papel. Dá até arrepio. Existe. Não tem uma avaliação no Google. Não sabe o que é Google. Não existe Google. Então, Mas são gerações mais antigas. Você está falando de profissionais que são mais antigos. são profissionais mais antigos. Mas ainda está no mercado. Mas ainda está no mercado. Não, ok. Mas aí dá para você entender assim. Se eu pegar um cara que formou, que está com, sei lá, 30 anos de idade e está adotando essa prática, Não. é assustador. Sim. Agora, se pegar um cara que está com 70 anos, está no mercado, já sempre fez assim, esse cara não vai virar chave agora e tá tudo certo. Tudo certo. E querendo ou não, cara, é uma das profissões que alonga. Sim. Que alonga, que o cara ele vai ficando mais velho, a experiência, depende da mão dele, cara, vai tranquilo. Então você vê muitos profissionais aí no odonto que são muito mais velhos, né? Tem um padrinho nosso de casamento, muito amigo da família da Lu, cara, eu acho que ele tá beirando os 80, ele atende até hoje. Ele atende até hoje, assim, e atende bem, e tá tranquilo, mas assim, não é um cara que vai ter um computador ali, nem na bala. E tem o horário dele. E o que acontece, É isso a gente está entendendo, né? A gente está entendendo o seguinte, com o envelhecimento da população, a odontologia, o profissional da odontologia também está envelhecendo. Sim. Só que o que acontece? Há um tempo atrás, a odontologia era muito mais lucrativa do que hoje. Quando eu me formei, teve colegas aí há 40 anos,
construíram fortunas com odontologia. Hoje não é tão simples assim, como toda profissão. Como toda profissão. Então, o cara sabia que se ele trabalhasse 20 anos e tivesse lá tantas casas de aluguel, uma fazenda, um negócio, ele pararia de trabalhar. Então, ele aposentaria com 50, 55 anos. Então, por um período, o profissional acima de 50 anos na odontologia já não era um profissional muito bem aceito, porque ele falou, não, mas já está ficando ultrapassado, eu vou no mais novo. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Por quê? Porque hoje o público olha um profissional com 50, 60 anos, é um profissional extremamente ativo. Sim. E ele não vai aposentar rápido, cara. Porque ninguém quer parar com 50 anos. E é uma realidade, a gente estava conversando agora há pouco. Pô, eu tenho quase 50 e pra mim, pensar em parar daqui 4, 5 anos é um absurdo. Absurdo. Eu não paro nem na Nem bala. passa pela cabeça Não, É isso. acontecer. eu não consigo me ver parado daqui a Existe, pouco. Acho que assim, a gente tá chegando no auge agora. Agora que tá... Primeiro que com 50 passa a nossa primeira infância, né? A gente começa a amadurecer agora, não é isso? Agora, eles falam isso, que a quinta série vira de chave nos 50 anos. Parece que eu tô... Espero que não aconteça isso. Espero que a quinta série permaneça pra sempre. Espero também. Mas enfim, essa primeira infância a gente vai começar a amadurecer agora, né? Com 50 anos. Porra, mas eu me sinto extremamente ativo. E muito melhor do que quando eu tinha 30, 20 e poucos, pô. Me sinto bem. Né? Imagina parar de trabalhar com 5, 10 anos. Eu não vejo isso assim. É óbvio que é diferente de ter a obrigação. A gente fala, puta, eu preciso que senão eu morro. Não, aí não. Aí não. Aí não. Eu acho que você tem que estar... Eu acho que essa fase, inclusive, é uma fase bacana por isso. Que você tem uma maturidade, você tem uma condição de continuar trabalhando, mas você não depende daquilo absurdamente, que se você não fizer, você tá morto. Você começa a fazer escolhas de horário, de Sim. qual procedimento fazer, de quem Você atender, começa a regular. a precificar Perfeito, diferente. Aí você perfeito, começa a trazer cada vez mais valor. Você tem o Na peso sua da experiência. Você aprendeu a vida inteira para chegar nessa hora e você poder ter o... Então, assim, Perfeito. você não vai ficar mais dando tiro para todo lado. Então, Não, Ronaldo, mas isso também, desculpa. não imagina. pelo amor de É, Deus. isso também é uma construção, sabia, dentro da odontologia. Porque a odontologia é uma profissão fechada em 4 paredes. O dentista que fica fechado, focado ali na agenda dele, no atendimento de hoje, de amanhã, e não visualizar o futuro, ele chega nessa fase sem Essa perspectiva. cabeça e sem estrutura para isso. Foi isso que me chamou a atenção em você, que eu te lembro que a gente conversou sobre isso. Né? Você traz a odontologia como um business. Sim. Você mostra que a odontologia ela não é só essas 4 paredes. Inclusive, quem fica ali só atendendo, eu brinco muito que quem fica com a barriga no balcão não faz dinheiro, né? A gente usa isso muito no varejo, que é a maior, sei na lá, odontologia uma boa é a parte mesma dos clientes coisa. que eu atendo. Mas no odonto é exatamente isso. Você fica muito ali na operação, você fica muito ali olhando pro dente, olhando pra boca. Você esqueceu o que acontece lá fora. Você vai ficar só cumprindo horário. Olhando de fora, eu acho que uma atividade chave de um profissional de odontologia hoje é, por exemplo, redes sociais, é captar Fortalecer a conteúdo, é estudar sobre isso, é se posicionar e às vezes tirar um horário de atendimento para fazer as postagens da semana. Parece loucura, né? Mas, nossa, eu não vou faturar naquele momento, mas eu vou captar mais clientes. Vitor, não tem jeito. Congresso, é estudar, não adianta, isso faz parte do processo de gestão. Caso contrário, você vai ser um operacional. Aí é melhor ser CLT de alguém, né? E o que acontece com o dentista tem uma ideia é o seguinte, isso que você está falando é perfeito e é o que eu falo nos meus cursos. É estudar além de odontologia. Total. Porque a grande maioria pensa que, não, o meu consultório não anda bem. Não estou ganhando dinheiro. Não, eu fazia implante. Não, mas agora o que está dando dinheiro é harmonização. Então eu vou fazer harmonização. Não é certo, cara. A harmonização está dando dinheiro? Beleza, mas você está preparado para ela? Seu consultório está certo? Por que não está dando dinheiro o seu consultório? Se você não tiver gestão, você pode fazer o que você Exato. quiser que não vai dar A certo. primeira Porque as coisa pessoas que ainda perguntar- fazem implante, né? Ainda fazem. E aí? Aí ele passa pra fazer harmonização também. Aí sabe quando fica aquele negócio que faz de tudo e não faz nada? E ele não resolve. Porque ele nem perguntou por que ele tá dando prejuízo. E ele acha que fazer uma outra especialidade vai resolver o problema dele. A grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre mais verde. Sim. Ô, Vitor, eu falo isso sem vergonha, né? Eu tenho períodos pra gravação. Eu fecho minha agenda pra gravação. É isso aí. Fecho, cara. Não tem jeito. Mas você não consegue Como é que fazer. eu monto aquele conteúdo que eu tenho? É uma de tudo atividade que eu chave do faço? seu negócio. Cara, tem dias à noite que é dia de gravar YouTube. Eu fecho a agenda, vou pra casa, vou lá, agora eu vou gravar YouTube. É isso aí. Então, o meu conteúdo de YouTube é gravado num outro horário. Eu tenho horário pra isso.
Ah, eu tenho postagens programadas. Claro. Ah, hoje eu tenho gente que me ajuda. Óbvio que eu tenho. Precisa ter. E tenho que ter, e todo mundo tem que ter, né? Mas se você não olhar isso como parte do trabalho, é isso que muda. É visão. Porque você vai estar o tempo inteiro atendendo o paciente, vamos supor, 10 pacientes por dia. Vai chegar daqui 5 anos, você atendeu 10 pacientes por dia, mas você não olhou para o seu negócio, para a sua marca, você não construiu nada. Cada vez você vai estar tendo preço mais baixo, porque você não tem nenhuma diferenciação. Você vai disputando cada vez por preço. Vai ser por preço. Né? Por preço. Te perguntar uma coisa, qual que é a decisão mais difícil que você tomou até hoje? Como um empreendedor, né? Como alguém que olha para o odonto como um empreendimento. Ô, Vitor, eu tive uma grande dificuldade interna, né? De travas e crenças que hoje eu consigo olhar elas com muita clareza, crenças financeiras, crenças de identidade, tudo isso. E para mim, a maior dificuldade que eu tive foi quando eu cheguei num teto e falei assim, agora eu preciso aumentar meu preço. Você não sabe a dificuldade que eu tive. Porque Você achou que ia perder cliente? Eu achava que eu ia perder cliente. Mas ia. E lógico que eu ia. E tava tudo certo. E tava tudo bem. Mas é uma barreira. Na verdade, só oxigena, né? E tem uma questão do profissional de saúde, né? Que eu tenho em casa, né? Eu sei que é assim. A Renata me falou. Eu falei para ela, olha, a agenda tá ficando cheia, então você precisa aumentar o preço, né? Na minha cabeça, quando a gente montou a clínica dela, de fisioterapia e pilates, olha, 70% de agenda aumenta o preço, né? E aí... Natural para vocês. Sim, gestão. Para você é natural. Daí ela falou, não posso aumentar, porque o meu paciente que pagar mais caro vai me cobrar mais. Eu falei, discordo de você. O cara que mais enche o seu saco é o que paga barato. e que mais é o cara que paga barato. Ou que não paga. Ele é o que mais vai encher o seu saco. Quando você precifica certo e você coloca o seu valor, ele vai enxergar o seu valor, ele vai pagar pelo valor, não pelo serviço como um todo. Vitor, né? Foi uma dificuldade para mim quando eu cheguei nesse teto e eu relutei. Eu relutei porque aí eu vi o negócio me passou o cano e falei, eu preciso aumentar o preço. Eu preciso aumentar o preço. Sabe quando tudo te fala e você não tem coragem de passar? Isso foi interno. E hoje eu vejo que isso não é só meu. Imagina! É uma dificuldade de Isso é geral, geral. Hoje, para mim, é natural. A agenda encheu, a conta não tá fechando. Olha o preço, que o preço tá errado. Sim. Simples, né? Mas, nossa, foi uma grande dificuldade, Vitor. Eu imagino. E é normal, né? Porque é um misto, né? Primeiro você não pode esvaziar a agenda também. Não pode ser tão caro a ponto de ninguém se interessar. Sim. Mas também não pode ser tão barato a ponto de você não pagar as contas. De não fechar. Né? Então tem que ser justo. Por isso, gestão. Mas eu acho Por que isso isso entender vem... custo fixo, entender o seu valor hora, entendeu? Tá, se eu almejo ganhar X no final do mês como Prolabore, como que eu faço a conta reversa? Quantos dentistas devem fazer isso no Brasil? De entender. Quero um Prolabore de 10 mil reais. Quantos dias eu trabalho? Quantas horas por dia? E é o X da questão. Essa é uma dúvida são recorrente. custos fixos, Sim, etc., muitas vezes quando a gente vai dar aula, né, nas aulas que eu dou da parte de especificação, a dúvida maior é essa. Tá, quando você fala de um produto é fácil. E eu que sou profissional liberal? É exatamente fazer essa conta inversa que é a grande dificuldade deles. Assim, mas quanto que eu ganho por hora? Eu falei, calma, você tem que entender teu custo por hora. Depois a gente precifica esse custo. O custo hora. Né? É diferente, porque geralmente eles vão pegar, quero tanto. Não é isso. Então você tem que entender teu custo para daí a gente precificar com todo o resto da estrutura de custo. Né? Uma dúvida que eu tenho é, dentro dessa estrutura de custo, né, a depreciação dos bens é uma coisa importante que também muita gente não coloca nunca no custo. Né? E o profissional de odonto depende muito de equipamentos. Sim. Né? Tem mudado ao longo do tempo isso? Ou não? Não. Porque eu lembro equipamentos muito antigos que funcionam por muitos anos. Você vai no dentista, aquela cadeira amarelada já ali, ela continua lá. Mas... Ela tem uma durabilidade, os nossos equipamentos têm uma durabilidade muito grande. Os equipamentos básicos. Agora, o que hoje a gente está tendo em termos de tecnologia, a durabilidade dele é muito curta. A durabilidade é curta. Então... Uma obsolescência feita para durar menos. Então, isso tem que entrar no custo ali. Compra um, vende outro, compra e vende. Agora, o que eu sempre falo? Os custos, por exemplo, uma cadeira odontológica. Uma cadeira odontológica dura uma vida, né? Mas ela tem que ser atualizada. Exatamente. Qual é o público que você atende? Cara, ela não pode estar suja.
Cara, se o seu cliente for 2, 3 vezes e a cadeira estiver do mesmo jeito, dá a impressão que você não mudou o consultório. Então, o custo de uma reforma, o custo de uma atualização do ambiente, uma mudança na sala de espera, cara, isso é frequente. Cada 5 anos tem que ser mudado. Eu fui no consultório 3 esses a dias 5 que anos. tinha revista, caras, na recepção. Eu falei, gente, eles não entenderam ainda. Não entendeu. Né? Mas você continuou, você foi atendido ou você saiu? Nunca mais. Mas você Uma foi vez só. atendido. A Renata foi atendida. Mas foi ruim o atendimento? Ou você não voltou por causa da revista ou você não voltou por causa do atendimento? Na verdade, eu acredito que aquilo lá reflete um olhar geral. Tá, mas eu tô querendo entender o seguinte, ela foi atendida, foi bem atendida, ela não tá voltando porque Não, foi mal foi atendida bem ou não atendida, não mas vai voltar porque tinha uma cara na não voltou recepção? mais porque o conjunto da obra ele é antiquado, entendeu? Você percebe claramente que tudo vai ser antiquado. É inconsciente. Eu entendo que faz parte da experiência, eu concordo. Lógico. E vendo a experiência o tempo inteiro. A tecnologia não vai ser adequada, o atendimento não vai ser adequado, Mas a minha o pergunta método... é muito mais pra gente poder medir e entender assim, até onde vai essa percepção. A minha percepção o é atendimento claríssima. foi fantástico, mas tinha uma caras na... Ah, não, tudo bem. Ou seja, Óbvio que o core business do cara é o atendimento, mas eu acho que isso é importante pro profissional que estiver assistindo a gente, entender que assim, os pequenos detalhes importam. sempre. Eu, como paciente, tô olhando que computador o cara tem, que celular que ele tem, que roupa que ele tá usando, jeito que a secretária relógio tá. que ele usa. Não adianta, você tá olhando para isso, cara. Não adianta, o paciente está olhando para isso. Isso é valor. Isso é valor. Pra você. Não que todo paciente olhe. Sim, é isso. Pra mim, aí que tá, pra você. Pra quem eu quero mim, eu não me importo se tiver uma caras, mas se eu chegar lá e eu tratar, por exemplo, dentista, eu não suporto. Não suporto. Tem um negócio que, nossa, você fala, vamos pular de um precipício junto, vamos. Como que a gente vai fazer pra descer? Não sei, a gente resolve no caminho. Tá suave. Vamos dentista? Eu já... Puta que... Não, já me azeda. não é Fala, perigoso. puta, que horror. Então, assim, talvez pra você, se olhar isso, chegar lá, cara, ele pode estar com puta de um relógio, com um Mac fucking Plus, não sei o que, sentado na mesa lá. Véi, se doer, eu não volto nunca mais. Pode ter um consultório lindo, um robô me atender na porta. Véi, se esse negócio, nossa, se a experiência não for boa, eu não volto. Agora, se tiver uma caras lá e o atendimento for bom, suave. Mas eu acho que é legal isso. A proposta de valor, ela atende o valor, é o valor para cada um. Qual é o percepção valor de do valor de paciente cada um. que você quer atender? É isso que eu É queria isso. falar. É adequar pro teu Esse é o público. ponto. Exatamente. Público. Mas esse olhar do Vitor, que é um olhar muito mais acurado, né, de exigência muito maior, claro, ele vem sendo refletido numa quantidade da população muito grande, Sim. Tá. né? E que todo mundo tem que olhar para isso. Eu Ou seja, eu concordo. preciso do status de estar num lugar bacana, mais do que o Hoje resto. O mínimo tem que ter. O mínimo é, exemplo, O um mínimo. Wi-Fi para quem tá na sala de espera. Na minha Concordo. opinião, é básico. Cara, Mínimo. Wi-Fi. Básico. Mínimo. Custa quanto isso por mês pro cara? Ele já vai ter Não, que não usar. custa nada. dele. Mas ele trava uma senha que ninguém vai ter e tudo mais, Concordo, cara. concordo. Isso eu acho Então, que em assim, qualquer lugar. você entender o que é fora do teu labor, o que você pode colocar como diferencial. E entender que a exigência do público está cada vez maior. Sim. Cada vez maior. Antes Cada um dentro de uma percepção de valor. cada um dentro de uma percepção, mas o mínimo está cada vez mais alto. Sim, sim. A régua subiu. A régua subiu. Isso é óbvio. Antes, se você tivesse um bom tratamento, se o cara fosse bom dentro da sua boca, era o suficiente. Podia ter uma secretária feia, atendendo mal, te xingando, banheiro sujo, não ter papel no banheiro. Mas o cara é bom, eu vou lá. É isso. É isso que eu tô falando. Essa Eu frase. lembro assim, O você cara vai... é bom, eu vou lá. Hoje, o cara é bom. Puta, mas aquela secretária dele eu não suporto, eu não vou lá. Eu não vou lá por causa disso. Exato. E isso tudo tá ficando inconsciente. Tá. Isso a tudo exigência custa. tá crescendo. E só que tudo isso custa. Lógico. Tudo isso custa, né? Então, poxa, exijo maquiagem das minhas meninas todo dia. Você tá sem maquiagem, por que você tá sem batom? Agora, eu dou o batom pra ela. Não adianta eu exigir dela e ela não ter. Sim. Pode ir lá no banheiro. Eu compro maquiagem pras minhas meninas. Eu que compro, pra não ter desculpa de falar, meu batom acabou. Por isso que eu não passei. Tá lá no banheiro, você pode ir lá passar. Isso tem custo? Claro. Sim. Claro. Então, assim, Mas também tem valor. só que eu passo o valor. Sim, não tem dúvida nenhuma. O que eu queria entender seu é só assim, você não voltou para uma revista. Não, é que na verdade É a porque revista daí pra mim toda ela a é um experiência sinal, sua frustrou. é um sinal de uma obsolescência. O cara tá obsoleto. Aquele ambiente é Eu obsoleto. falo mais.
O Vitor trabalha com isso. Então, ele Enxerga leu, isso. Ele leu, né? E ele entendeu. A grande maioria da população não lê o que ele leu, mas isso fica subconsciente. Fica. Não, Lógico, a cara, aqui em sensação Franca é a tem mesma. uma Sensação médica é a que eu fui, mesma. Não adianta. e o consultório dela era tudo aquela madeira antiga, carpete. Ficava até... Nem vou falar especialidade, capaz de coitada, da pau. Eu fui pra ver negócio... Um problema, né? Se eu falar o que eu tinha, eu vou falar especialidade. Então, fui ver um problema. Eu saí com rinite. Não, cara. Você... Aí eu falei assim, não dá pra voltar lá porque o negócio tá destruído. Né? Aí você percebe que assim, é um negócio que realmente incomoda. eu acho Assim, que assim... tivesse sido um atendimento bom, um ambiente minimamente necessário, pra mim, Mas aqui Resolve. o que eu tô trazendo é o seguinte, muitas vezes o foco do dentista, no caso, é ficar ali só dentro da... é o labor dele. Sim. O cara, ao invés de mudar do implante para harmonização, o que além do Ele implante pode melhorar tá lá dentro. impedindo você De crescer. de crescer? Não Porque só a dentro parte... o implante vai continuar existindo. Lógico que ele vai evoluir Sim. cada vez mais rápido, tudo mais, com IA aplicada, a câmera e Ah. tal, beleza. Mas ainda dentro do implante existem formas de você crescer. Não é só migrar, porque senão você começa sempre do zero. É. Você está começando do zero. Aí a harmonização passa, vai ter o próximo, aí você vai mudar pro próximo também. Do Você zero. vai ser sempre o iniciante, Sempre do zero. Sempre o iniciante. Isso, Vitor. cobrando como um iniciante. Iniciante. E sempre... E o valor não tá nisso. O pior, que eu fico mais triste, é que a pessoa frustra. É lógico. O emocional desse Vai lá pro chão. profissional vai no chinelo. Vai lá pro chão. Aí ele vai pro chão, aí ele não sai do buraco. Ele não sai do buraco. E aí vai ladeira abaixo, cara. Aí é ladeira abaixo, e isso é muito complicado. E fala um negócio pra mim, cara, dentro dessa visão de fazer gestão, de ter resultado, de ganhar dinheiro, de provocar experiência. Dá pra fazer isso, né? Eu acredito que dê, mas eu queria ouvir você. De uma forma assim, às vezes você percebe que você vai num lugar e o cara começa assim, eu vou pôr mais isso, vou pôr mais aquilo. Começa a entubar a coisa no cliente. É o carro na revisão, pra né? subir o ticket. É o carro na revisão. Cara, e todo Começa a, lugar tá vendo isso começa a hoje. revisão básica e aí depois termina com 500 itens a Trocando mais. até o- Aí tem Ó. até uma questão de ética que a gente pode falar. Vamos falar. Né? Eu acho que assim, dá para ganhar dinheiro sendo ético? Essa é uma, que eu acho que dentro da linha que você Sim. falou agora. E o meu outro ponto era esse, dá para você agregar muita coisa. Você pode colocar muita coisa, Upselling. mas... Upselling. Mas e aí? Até que ponto isso dá para fazer dentro do odonto e até que ponto isso dá para fazer sem perder a ética? Sim. Como que tá esse mercado Agora, hoje, cara? O mercado hoje é muito transparente. Sabe por quê? Porque paciente não é bobo mais. Até porque eles se formam pela Google A University. informação tá muito A fácil. informação é muito fácil. E ele sabe o que é. Né? Então hoje, se você chegar para um cliente e falar assim, ó, você precisa pôr o aparelho. Ele vai discutir com você se precisa ou não. Por que eu preciso pôr o aparelho? Hoje, se você não souber falar o porquê que o paciente precisa daquilo ali, o paciente não vai tratar com você. Né? Eu falo que não existe, eu uso uma expressão, não existe paciente cordeirinho mais. Sabe? Que você... Não existe O aquele dono da status verdade. mais de falar assim, não, ele é o doutor e eu tenho que fazer tudo que ele manda. Não existe mais, cara. Não existe. Mas em todos os cenários, tá, doutor Ronaldo? As marcas antigamente, né, antes das redes sociais tomarem a proporção que tomaram, era um discurso de cima para baixo. Você vai consumir esse produto, você vai gostar disso. E com o advento da internet, das redes sociais, e você consegue comentar uma postagem da marca, isso trouxe um discurso no mesmo nível. Mesmo nível. E eu acho que é a mesma coisa. Lógico que o doutor tem o conhecimento técnico, mas o paciente consegue contestar, pelo menos para ele mesmo, cara, eu vou ouvir uma segunda opinião. E tá tudo bem. E o que acontece? Dá pra ser ético nisso? Cara, Precisa ser. precisa ser. O mercado não aceita isso mais. Você não consegue ficar acrescentando coisa na maldade. Cara, isso é insustentável. Porque eu dependo, né? Eu dependo. Hoje, falo pelos meus números. Eu tenho 62%, mais ou menos, dos meus novos pacientes vêm de outros pacientes. Uma indicação, boca a É boca. o funil de vendas mais efetivo que existe. Boca a boca. Ah, mas eu faço tudo que eu faço de mídias sociais. Sabe pra quê? Pra validar os 60%. Porque eu tenho 35% no máximo que vem de novos pacientes que vêm de mídias.
Tá. Ó, eu te vi no Instagram, eu vou lá, tá? Então, não sustenta. Não sustenta. E aí, eu preciso ser ético, porque senão eu não tenho esse 60% de indicação. Você não tem a recorrência. Eu não tenho recorrência. O LTV, aí, em termos técnicos, o lifetime value do paciente vai abaixo. Vai abaixo. Ele trata uma vez e vai Eu embora. não tenho recompra. Nunca mais. Eu trato de você, mas não vou tratar da sua esposa. Eu não vou tratar do seu filho. E a gente tem tratado... Eu falo isso nos meus cursos. Falo assim, trata do paciente pensando no outro paciente. Exato. Eu tenho que tratar da mulher dele. Como é que eu faço o melhor pro Jean pra eu poder tratar da mulher dele? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um oftalmologista aqui em Franca que eu sou vidrado no trabalho dele que ele fez comigo. Ele viu que eu tenho um princípio de glaucoma que é nato meu, só que ele foi o único na minha vida inteira que monitorou isso e monitora isso. Dr. Murilo Meiva, um abraço pra você, por sinal. Ai. Adoro ele. A Renata virou pra mim esse final de semana e falou, nossa, tive dificuldade de enxergar uma coisa, acho que vou marcar um oftalmo. Eu falei, você não vai ninguém que não seja nele. Cara, não tem opção pra você que não seja ele. Se ele tivesse chegado lá, tivesse falado, faz uma cirurgia do Raico Parta, de Connecticut. Cara, era uma cirurgia só. Nunca mais. Não, nunca mais. Exato. Então, na odontologia, é assim. Dá pra agregar coisas? Lógico que dá. Porque hoje a odontologia, ela é muito estética. E a estética não é obrigatória. Eu sempre falo isso. Eu sempre ofereço para meus clientes o que é funcional. Ó, você precisa resolver isso aqui, você tá vendo? Ó, isso aqui é problema. Mas, ó, você gosta da cor dos seus dentes? Porque clareamento não é obrigação. Sim. Mas você pode. Você pode. Você já pensou em fazer Botox? Ó, a doutora Laís está aqui para fazer para você. Vamos marcar uma consulta com ela? Então, eu agrego hoje no meu business, porque eu preciso vender mais. Lógico. Claro. O CARI tá acabando, meu irmão. Não tem CARI mais. Então, hoje, o ticket é pequeno. Cara, ele tá acabando mesmo? Acabando e vai acabar. Por Entendeu? quê? São diversos Olha fatores. que legal isso, não sabia disso não. Gigante, vou falar disso. Deixa eu só acabar isso aqui, depois Aham. voltar. Aí você agrega em outras coisas, em ecossistema. Então eu agrego na harmonização, eu agrego numa cirurgia estética, eu agrego numa ortognática, agrego em outras coisas. Entendeu? Então, Show. dá pra fazer eticamente? Dá. Quem não faz? Tem. Quem não faz? Tem. Como tudo. Toda a produção. Sempre tem. Porém, não sustenta. Tá. Não sustenta. Agora, cárie vai acabar? Cárie já acabou. Hoje, num consultório odontológico, todo mundo tem a visão um pouco mais antiga que falava assim, não, dentista, cárie. Dentista, cárie. Né? Hoje não é mais. Não é mais. Por vários motivos. Nós estamos tendo uma geração, primeiro, com uma consciência maior, de higiene muito maior. O que a sua mãe viveu, ela não deixou você viver. Exato. E você nunca vai deixar seu filho viver. Escova os dentes dele. Escova com menos de um você, ano, bonitinho, é. Mas não deixa ele ter cárie. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem um efeito muito benéfico, que é a questão do flúor na água. Então, isso deu uma diferença gigante nas novas populações, nas novas gerações, que veio trazendo muito. Né? Agora, o mal da odontologia atual chama-se bruxismo. O bruxismo hoje está destruindo Caramba. a boca da população. Destruindo. Que vem com questões de ansiedade, estresse de trabalho e tudo mais. Que tudo que a gente falou até agora traz isso. Traz isso. E a pessoa chega de noite lá e destrói. O fundo do bruxismo sempre vai ser psicológico. Não, emocional. tem outras possibilidades, mas as pesquisas falam que até 90% dos casos são relacionados a estresse e ansiedade. Né? E é o grande desafio, né? Porque todo mundo acha que o problema está no dente e que o dentista vai resolver. O dentista não resolve bruxismo. O que a gente faz... Ele ameniza o impacto. Ele ameniza, a gente protege dentes. Às vezes usa uma placa, protege questão muscular, fisioterapia e tal. Então hoje, o fisioterapeuta entra no bruxismo toda hora. Precisa de um fisioterapeuta. E muitos casos, chega no meu consultório, que você olha o dente destruído, você fala, começa a conversar com a pessoa, você já percebe que a pessoa está extremamente desequilibrada. Eu mando direto para terapia. Ah, mas o que você vai fazer? Terapia, meu irmão. Enquanto você não for no terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra... Não resolve o bruxismo. bruxismo. Eu não consigo resolver. É que, na verdade, o dente é a consequência, não a causa, né?
É o efeito colateral. Exatamente. E esse hoje, Vitor, Que doideira, cara. o mal do consultório odontológico hoje é o bruxismo. É o bruxismo. Nós temos muito em termos de dente, né? Em termos de dente. E aí eu acho que isso é pode ser visto como uma autossabotagem, né? E aí puxando para o odonto, assim, o que você vê mais o dentista se autossabotar? Com ele mesmo? É. Cara, uma boa pergunta pra gente pensar. Eu acho que o que ele mais se sabota é bloquear para coisas novas. Sair da caixa. Ele se sabota. Ele não consegue sair da caixa. Ele não consegue. A psicologia fala, né? Existe pesquisas na psicologia que fala até que o dentista é um profissional que ele sempre trabalha com a cabeça para baixo. Ele está sempre olhando para baixo. Uhum. E isso traz para o profissional uma dificuldade muito grande de olhar para frente. Olhar para cima, olhar para coisas diferentes. Até isso a psicologia já estudou dentro da odontologia. Então, para mim, a autossabotagem dele é não aceitar que precisa sair do lugar. Evoluir. A resistência que nós temos, Vitor, é gigantesca. Eu lido com isso, cara. Quantos anos eu falo de gestão na minha vida? Né? E você fala assim, por que eu falo de gestão? Primeiro que eu amo isso. Né? Você passou por isso, né? E eu passei por isso. Passou pelo buraco lá e viu o que a gestão pode fazer pelo seu consultório. Pô. E eu olho pros colegas e falo assim, meu amigo, não faz, você vai cair no buraco, cara. Eu falo que o mal da odontologia é que o dentista não quebra. Por que não quebra? Porque ele só mingua. Sabe a profissão que só mingua? Uma empresa Ele continua tendo demanda. Ele diminui. A empresa quebra. É porque ele monta o consultório que aquilo ali vai minguando. e vai minguando. Ele não tem um grande salto para ter uma grande queda. Ele não tem queda muito grande. Fica morno aquele Ele negócio. vai mornando. Uhum. Aí ele diminui o custo dele. Aí eu vou mudar daqui, vou para uma salinha ali. Aí ele vai para outra sala. Aí ele mantém o mesmo equipamento. Aí ele não faz mais o curso porque ele não tem dinheiro. Aí ele tira o menino da escola particular para na escola pública. Ele não tem dinheiro. Ele vai minguando o custo de vida, a qualidade de vida. Vai minguando, vai minguando. Na hora que ele perceber, ele cozinhou. Passou a vida e ele uma qualidade de vida muito baixa. Então vocês podem reparar que muitos colegas vêm nessa decrescente. E é isso que eu fico triste com a odontologia. Né? Que eu falo que se a odontologia fosse igual uma empresa, que ela dá um degrau grande e o cara tem que fechar a porta porque ele não tem dinheiro mais para pagar nada, talvez ela teria já mudado, sabe? Agora a odontologia ela vai minguando. A medicina é igual, por exemplo. Sim. A medicina o cara não vai andando, aí ele vai dando plantão, ele vai atendendo convênio, vai pegando outro convênio mais barato, outro convênio, ele vai minguando também. Né? Então a odontologia é isso, eu costumo brincar, pouca gente entende, né? Mas eu falo que o grande mal da odontologia é porque o dentista não quebra. Porque se ele quebrasse, ele tinha uma dor forte, ou ele mudaria de profissão, fala, não quero mexer com odontologia mais, ou então ele faria algo diferente. E tem um pouco de relação disso, talvez, com a recorrência, né? Porque tem o cara que ele é fã daquele profissional, então assim, ele não vai embora. Não é nem É fã. aquele cara que passa a vida inteira. Ele acostumou. Mas Ele acostumou, gosta, cara. Tem- Acostumou. Você vai a vida inteira tratando, a hora que você vê, vocês envelheceram juntos, você vai naquele cara, você não vai mudar. É fã que eu digo assim, ele confia, tem uma relação. Cria E aí essa relação próxima. Sim. E aí esse cara vai atendendo e não oxigena, não traz um público novo, mas aquela carteira vai minguando, né? Vai diminuindo, porque morre gente, muda gente. É normal, velho. O filho não vai tratar Cara, velho. Você mexe com CRM, você tem uma base CRM hoje, amanhã não vai ser a mesma, cara. Morreu, depende da tua base, morre uma meia dúzia. É normal, é natural, é da vida. normal. E aí eu vejo que na questão do odonto, isso como acontece com uma... É muito longo, né, esse prazo. O cara não vai todo dia no dentista. Ele vai, sei lá, cada 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Quando precisa. É uma frequência que varia aí de cada um. Então, assim, esse mínimo que fica da carteira dele é o que vai sustentando ele. E talvez no pico que ele tivesse, que ele precisasse ganhar mais, ele conseguiu ter uma carteira legal. E agora ele já está no final, já também não precisa de mais tanto, ele já começa a diminuir o ritmo. Mas se ele não teve uma Se ele não estrutura cuidou lá disso no atrás, começo. ele vai chegar no fim minguado. E tem mais uma então. coisa importante. Mas será que Que a não gente tá relacionado começou- com essa expectativa que eu tô falando? Assim, às vezes já tá meio, vou parar daqui a pouco, meus filhos já formaram, Então, mas aí, ele já admite viver com menos e vai atendendo nessa míngua e não percebe que isso é... E aí vem o envelhecimento da população, que a gente começou a falar sobre isso. Que demanda pra cacete. Que o cara, aos 80 anos de idade, tem muito cara que tá bom. Firme aí, filho. E aí? Ei,
atendendo Mas 5 cara com 80 pacientes, anos e aí? é atendente, assim... Não, foi um dentista com 80 anos pra atender alguém. Ah, sim, esse sim. E Eu falo assim, aí, mas cara, a como é que eu população... vou fazer? A população de 80 anos, nessa altura, já deve estar com Que implante, seja, alguma mas coisa assim, que alguém dá tá fazendo manutenção, né? implante, Já não dá... alguém tá fazendo algo na boca dele. Mas aí é outro que eu falo assim, o implante ele dá manutenção, né? Você não vai ter... Sempre vai ter. Muda o tratamento só, muda o que vai ser feito. Você né? vai ter que sempre, tem que cuidar. Não, tem demanda sempre. Não vai acabar nunca. Sempre, não vai acabar nunca. Que seja óssea, que seja... Não vai acabar a demanda. É uma profissão, a Enquanto a odonto gente é uma tá vivo, profissão a gente que precisa do vai existir, acho que eternamente. E ela Muitas vai não vão. substituir ela. Vai ajudar. Vai ajudar. Já deve ajudar muito. Já ajuda muito, mas não vai substituir. Não vai. Tem alguma- A pandemia não acabou com ela, porque o Não. paciente tinha que ir presencialmente. Não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? Então, é uma profissão que ela não vai acabar. Ela não vai mudar. A gente vê a questão de profissões novas, profissões que vão acabar. A odontologia, para mim, ela não vai acabar. Tem Porque alguma- vai depender. Alguma perspectiva nessa questão de inovação por meio de tecnologia? Você vê hoje um robô fazendo uma cirurgia cardíaca, né? Você vê lá, faz uma cirurgia no coração através de um robô. Tem alguma evolução nesse sentido para o odonto? Você tem visto isso? Já tem robô fazendo restauração. Restauração já faz robô. O cara senta lá, abre a boca. Eu não sei. Eu, por exemplo, eu tenho pavor se for um humano. Imagina um robô, O robô fazendo já isso. tá- já tá em Aquela porra teste. dá um BO bem na minha vez, Se nem você- na bala. Se gritar pro robô, ele não vai parar, entendeu? Ele não vai vai continuar parar. fazendo. Talvez vá, depende do que tem de inteligência nesse negócio. Cara, eu não acho. Você levanta a mão, ele para. Pode ser. Mas eu quero dizer o seguinte, tem uma questão também de confiança violenta. Vai que dá um BO nesse robô bem na hora que ele tá na tua boca. Aí ele começa a dar murro na tua boca. Vai acontecer algum dia. Vai acontecer. Igual o carro autônomo já bateu. Já bateu. Então, vai é. acontecer. Vai ter algum. Mas é uma evolução, que eu quis brincar só porque Existe. assim, na medicina Mas a gente existe. vê muita coisa. No odonto Já nunca tinha ouvido existe falar. pesquisa, já existe. Já faz restauração. Já tem essa. Não é oficial, né? Sim, Mas tem já teste. E por que pode ter? Porque hoje nós tivemos um desenvolvimento gigantesco em termos de imagem. Então, a questão da IA, de tudo isso, de imagem, de tecnologia na odontologia, ela evoluiu gigantescamente em precisão. Diagnóstico, né? O diagnóstico. Então, hoje eu uso um scanner no meu consultório. Então, chegou lá, eu vou escanear a sua boca. Eu tenho a sua boca em 3D com 99,7% de precisão. Absurdo. Então, você pegar isso daqui, jogar num robô e falar assim, ô rapazinho, prompt, é esse dente aqui, nessa distância, você vai comer tanto. Modelou vai em fazer- 3D, ele fez. Acabou, não tem como... Faz, cara. Se você pensar tecnologicamente... Não, é simples o processo. É É simples. simples. Por exemplo, hoje, você vê a tecnologia. Hoje eu pego um caso, eu vou fazer uma lente. Né? Uma lente aqui. Eu escaneio a lente. Se eu tô com dificuldade aqui, eu ligo pro meu protético e falo, "Ô, rapaz, abre aí no seu sistema, tá na nuvem meu escaneamento, e vê se dá certo da gente fazer a porcelana assim, 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 assado. Ao vivo, o paciente não levanta da cadeira. Ele olha na nuvem, baixa lá, doutor, nessa regiãozinha aqui, melhora aqui pra mim, porque a porcelana vai ficar fina. Eu melhoro. Ou, bateu aí? Cara, bateu, ficou lindo o escaneamento, pode dispensar o paciente. Sabe quantas sessões eu gastava pra fazer isso? Umas 3. Inúmeras. Deixa eu perguntar uma coisa. Você levantou um tema que eu queria te perguntar. A gente... eu tô com 39 anos e eu olho fotos de pessoas de algumas décadas anteriores a que eu nasci. Aquele cabelo de poodle, aquelas coisas. E a gente acha ridículo aquilo acontecer. Eu tenho visto muitas pessoas com um sorriso que acham que daqui a algumas décadas as pessoas vão ter vergonha do que elas estão expondo. Que não são dentes. Né? Qual que é a sua visão sobre isso? Capaz tem 5 Aqueles sorrisos tão artificiais e aquela... É tão estranho aquilo que eu falo, gente, a pessoa realmente acha bonito aquilo? Aquilo realmente é o que a pessoa quer Capaz daqui 10 anos olhar? Pegou dente de cavalo e queria pôs, entender parece o que que é Mentex, fica um negócio muito Primeira bizarro. coisa que eu vou te falar é que isso não vai 10 anos, isso já aconteceu agora. Já tá Já está ridículo. acontecendo. O ridículo já caiu. O que aconteceu? Isso veio com o advento das lentes. Lentes são capas que a gente faz no dente para mudar formato, para mudar cor. E ela não é recente, como o advento dela na mídia. Ela é muito antiga, os laminados e tudo. Só que ele sempre foi usado em casos específicos de falar, nossa, o paciente tem um dente mais escuro que o outro, quebrou, caiu, bateu, quebrou um Era pedaço algo do dente. técnico. Era algo técnico que você substituía.
Só que ele entrou na algo estético. E ele caiu no modismo. A pessoa raspando o dente, estragando o modismo. próprio dente. Cara, ele caiu no modismo. Se o cara quiser tirar, ele tira hoje, sem Era um prejuízo? dente branco e quadrado. Então, Branco e quadrado. Então, pessoas... E tem formas de fazer. Uns raspam, uns tem desgaste, outros não. Né? Mas faz. E branco e quadrado. Só que é reversível? É reversível. É reversível, mas não 100%. Geralmente, quem fez uma vez, é reversível de você tirar e fazer um novo. Mas se você voltar tem pro natural, não volta. Difícil. Dá pra fazer? Dá, mas o dente já teve um quando você sofrimento. já teve um desgaste. E normalmente, quem tem aqueles mais bizarros é porque quis economizar nisso também. Tem a questão da Você tem grana, mas você não tem bom gosto. Teve uma questão de estilo. Você tem dinheiro, mas não tem bom gosto. Era algo emergente, era algo que fazia parte de uma comunidade. Eu acho muito legal você falar no passado isso. Muito bom. Era porque ainda tem, tá, Vitor? Ainda tem. Mas já tem muita crítica em cima Hoje disso. eu atendo muito retratamento de lente. Paciente que chega e fala assim, Ronaldo, eu cansei disso aqui. E agora? Vamos tirar e fazer novo. E agora, o que você quer? Eu quero que ninguém fique sabendo que eu tenho lente. A conversa é essa. Você volta pro natural. Eu volto e busco o natural. Faço um novo. Hoje, até muita gente me procura, porque eu nunca gostei disso daí, Vitor. Isso era pessoal meu. Eu sabia que isso aí ia dar pau. Né? Porque é muito Mas discrepante. é nítido que vai Eu dar não pau. gostava, Você não precisa- discrepante, é meu, né? Então, deixei de fazer alguns casos, até deixei, porque eu não gostava daquilo. Mas, aí hoje, as pessoas às vezes me procuram por quê? Porque eu tenho uma linha mais natural desse tratamento estético. Então, eu tiro e faço o mais natural possível. O mais natural. Posso fazer uma comparação simples para você entender, que é da sua geração. Você lembra que antes das cirurgias de mama, teve uma fase que tinha que pôr muito? A bola redonda. E tinha que pôr muito. A mulher, para ser bonita, ela tinha que ter aquele peitão. Hoje, elas estão tirando e pondo algo Natural. Eu tenho uma amiga que ela pediu o peito bola pro médico. Ele convenceu ela a colocar o mais natural. Isso eu tô falando de 20 anos atrás. E ela voltou e ela refez a cirurgia Pra com pôr ele para pôr o peito bola da Sabrina Sato. Queria que fosse as duas bolas. Era uma moda, era um estilo que tinha. E o dente foi igual. O dente foi igual. Igual à época do peito. A questão estética é muito pessoal, né? Você vê muita coisa carregada. Mesmo na orofacial, você olha, tem umas mulheres que... A gente já falou disso aqui, né? Também. Faz uma Demonização demonização facial, né? Demonização, Fica horrível. E a mesma horrível. coisa com dente, cara. Esses dias eu encontrei um cara que ele falou comigo, por exemplo, parecia que ele pegou os dentes do cavalo e pôs, assim. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Né? E o cara achando lindo. Mas é o que você falou. Eu, particularmente, sou muito mais do natural. Não contra fazer o procedimento. Não. Acho que o procedimento, ele ajuda. Sim. Né? Mas o natural é que eu acho que é o... Ele vai do pessoal, vai do que a pessoa quer passar. Vai muito É que o cara além. quer ter o dente igual a de não sei quem. Porra, mas o dente do cara cabe na boca do cara, não cabe na sua. Mas a cor do fulano dente, tem um o- dente branco lá, aquele Mas é do segue cara. o cara. Ele fala, puta, mas eu quero ter o dente branco igual aquele cara. É, mas você não é o cara, né? E aí não funciona, enfim. Bom, É bem pessoal, tá, Vitor? É bem pessoal isso. né? Mas é Mas um eu- movimento que tá acabando. Mas eu gostei de você Mas falar já no agenda passado. pra você fazer, Fiquei que pra feliz. você ele falou que vai fazer do jeito que você quer. Eu posso desgastar. Você é um cara que Ah, olha vai muito, fazer. você é um cara que Desgasta olha muito bem pra pelos isso, quer quadrados. sempre estar na moda, você gosta muito dessa questão. Com certeza. Eu tenho a certeza gente que vai vai ficar uma fazer. gracinha com o Vou ficar dente do... gracinha. Você já pensou bem branco, assim, quadrado, branco grandão? quadrado, parece uns mentecão, assim, uns... É legal, vai ficar Quem ótimo. chega primeiro, né? Chega, não, certeza, É que não é certeza. dente, né? Esse que é o problema. O Vitor é um cara que não consegue ficar quieto, né? Então tá sempre com a boca aberta, vai ser fácil de Já ver. pensou? É Todo bom. mundo vai ver. Se tiver no evento, você vê ele de longe, brilha. Bom, Precisamos vamos... encaminhar pro encerramento, né, cara? Na verdade, nós temos que falar dos apoiadores do Pausa, cara. Verdade. Acho que é uma parte muito Faltaram importante. os Né? apoiadores, Eu não quis interromper o nosso raciocínio antes, porque quando a pessoa é muito boa do outro lado, ficaria horas, né? Fica aí, cara. E ele já fala tranquilo, só a gente não atrapalhar. Exatamente. É só não atrapalhar que o negócio vai. Vamos lá. Só fazer uma pausa. Bom, vou começar falando do novo apoiador do Pausa, cara. isso aí, Prazer, maior prazer do mundo, Daniel. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite para ser um apoiador do Pausa e, cara, por trazer a Bulls Talent para poder trazer mais conteúdo para nós ainda. E eu digo assim,
teve no Pausa. É isso que eu ia falar. O Dani teve com a gente Entrevista em sensacional. alguns episódios aí. A Mandica primeiro, depois ele. Primeiro a Mandica, depois Né, ele. que é uma moça que ela é Uma artista, empresariada uma DJ. por ele. E assim, ter a Bulls conosco é um prazer muito grande. E se você é empresário, né? E se você tem... a nossa vida não é só trabalho, tem momentos de lazer. Só que no momento de lazer você quer o quê? Cabeça tranquila, não é? Você quer ficar em paz. E acho que isso faz total sentido, cara. Eu acho que a Bulls ela vem se destacando não só fazendo o agenciamento dos DJs, né, e da carreira dos DJs, mas principalmente cuidando de eventos. E aí existe um braço muito forte, existe uma frente muito forte que a Bulls vem desenvolvendo, que é festa de 15 anos. Né? Então o Dani hoje ele tem algumas DJs que atuam com muita força em festa de 15 anos. E o que é mais legal, cara, é que assim, você vê a meninada pedindo. Que né? legal. Então meu filho, por exemplo, foi numa festa de 15 anos esses dias, e aí era uma das DJs do casting da Bulls, e você via que a meninada tava ansiosa, esperando acontecer o momento que o DJ fosse tocar, né? Então é um conteúdo super apropriado, com uma artista extremamente versátil, artistas extremamente versáteis, staff, equipe, tudo. Cara, eu tenho acompanhado de perto, né? Eu tenho acompanhado muito de perto a Bulls. É um cliente nosso, é um cliente meu da consultoria, né? O Dani é gente boa demais. Incrível. Mas o cuidado, o carinho com que eles cuidam do evento é um negócio muito legal. E assim, você tem uma menina, você tem um menino, você vai fazer uma festa aí de 15 anos, mete marcha, contrata a Bulls. Tenho certeza que eles vão achar um artista que adeque pro seu evento aí, vai ser um negócio muito bacana. Sensacional. Tá aqui, ó. Logo na tela aí. Bulls Talent. Bulls Conosco no Pausa. A Maria vai fazer 15 anos algum dia, hein? Ó. Rapaz, daqui a pouco tá chegando. Tá A chegando. gente piscar aparece. O meu filho Maria é fez 15 netinha anos. dele, tá brincando. Tem um ano, né? chegando, Tem tá nem um chegando. ano ainda. Meu filho fez 15, eu olhei esses dias e falei, caraca, velho, passou a gente nem vê, né? Sensacional. Por mais que tenha curtido o estado junto, mas passa rápido. mentira. Passa rápido. Muito rápido. Então, conheça Bulls Talent. Abraço pro Dani. Conheça o Instagram deles, veja o conteúdo que eles têm lá e tá aí, né? Adequação para tua festa e o principal, cabeça tranquila que vai funcionar, eles vão Fica em paz, gostar tá certo. e a gestão tá sob controle, É isso. né? Cara, pra falar em gestão, o Dr. Ronaldo tá falando no episódio todo sobre uma construção de valor e isso tem a ver com marca. Então, se você não olha para isso ainda, você precisa parar o quanto antes e olhar para o registro da sua marca e de tudo que você tem. Se você é um dentista, por exemplo, e tem um procedimento seu específico, você pode patentear esse procedimento, a marca dele e, inclusive, o seu nome também pode ser patenteado porque pode vir alguém e usufruir daquilo que você construiu. A melhor empresa que a gente conhece e coloca mais de centenas de marcas já sobre a gestão deles é a Village Marcas e Patentes. São diversos escritórios no Brasil e fora do Brasil para fazer toda a curadoria, desde a escolha do seu nome, da tua marca, até o registro e a manutenção desse registro. Então, conheça a Village Marcas e Patentes e durma mais tranquilo, tenha uma vida muito mais segura para você e para sua empresa Sem com a surpresa, gestão deles. não é? Sem Exatamente. surpresa nenhuma. Primeira coisa que você vai fazer escolhe alguns nomes, manda para a Village, eles vão falar para você se pode ou não ser utilizado esse nome. A partir daí, você vai preocupar com todo o resto. Com todo o resto. O primeiro passo é esse. Depois você vai pensar em marketing, branding, espaço físico. Isso é para frente. Primeira coisa para você entender é se o nome que você escolheu, você vai poder usar. Voltar para trás no meio do caminho vai custar muito caro. Muito caro. Pode custar o negócio, pode custar a tua empresa. Então, vamos ter segurança, né? Não Quanto faz antes? nenhum sentido a gente começar um negócio se não tiver uma base sólida. Pessoal da Village, grande abraço. Valeu por estar com a gente aqui no Pausa. Principalmente por cuidar das marcas que a gente cuida também. Né? Então são marcas que a gente cuida em comum. Muito bom ter vocês como parceiro. Exatamente. Bom, puxar agora a ShopHub, a plataforma inteligente para você, como a gente falou muito sobre inovação, como que a inovação está na odontologia, etc. Cara, não tem como você pensar hoje em vender produtos sem vender produtos de forma online. E a ShopHub é a resposta que você precisa, principalmente pela humanização na comunicação. Esquece abrir ticket, esquece ficar esperando. A sua loja opera 24 horas por dia e eles criam um grupo de WhatsApp com você e com a equipe de técnicos deles para resolver o seu problema. Se você não quer ter dor de cabeça na gestão do seu e-commerce, conheça a ShopHub e migre o quanto antes para a plataforma deles, que você vai saber exatamente o que eu estou falando e que muitos clientes meus também passam muita tranquilidade para a gente quando estão na ShopHub, porque a gente sabe que vai ter carinho, vai ter cuidado na gestão da loja deles, certo? Bom,
Por falar em carinho e cuidado, cara, conhecer o segmento é uma parte muito importante. E aí a gente cai, né? Quando fala de um software ERP, é difícil encontrar no mercado. E quando você pensa no ERP para o agro, mais difícil ainda. Diferentemente da odontologia, onde você busca aumentar o seu preço para ter uma lucratividade maior, no agro é o contrário. O preço é balizado pelo mercado. O que vai te trazer mais lucratividade é a sua gestão. Na gestão da sua fazenda, dos seus negócios, que vai trazer uma produtividade maior e você deixar escapar muito menos dinheiro escorrendo pelo ralo. E a CHB faz isso por você. Eu vi na minha mão ali a gestão, por exemplo, de uma colheitadeira que estava vazando óleo diesel. Cara, foram milhares de reais em minutos que o software da CHB já identificou e foi avisando por camadas. Avisou primeiro o operador, depois o coordenador, o gerente, o diretor, até chegar ao dono da usina. Então, conheça o quanto antes o software da CHB. É o ERP que vai mudar a sua vida se você tem qualquer tipo de negócio do agro. Muito bem. E aí, completando o nosso bloco de apoiadores desse episódio do Pausa, vou falar sobre outro RP, só que o RP para e-commerce. Aliás, parceiros da CHB, isso é muito legal. Cara, não tem como. Se você pensa que o seu e-commerce é a sua loja virtual, você está errado. O seu e-commerce ele é o seu ERP. É onde você cadastra os seus produtos, cadastra as informações e de lá as informações vão para todos os lugares. Pensa, por exemplo, você vender o mesmo produto no Mercado Livre, na Dafit e na sua loja própria. E aí, para quem você vai entregar o produto se você não tem estoque para os 3 canais? O ERP vai centralizar isso e vai dizer de forma automática que o estoque já acabou e no outro canal. Isso é a SoftUp. Eles têm diversas tecnologias novas de IA integradas para ajudar você no gerenciamento do seu estoque e principalmente na agilidade da emissão de nota fiscal e também da etiqueta de rastreio. Cara, é surreal. É um negócio como bacana eles têm feito uma que eu vejo, diferença. que eu tenho acompanhado bastante o SoftUp é a questão dela poder integrar com diversas plataformas, né? Comumente a gente encontra aplicativos, sistemas, soluções que não se conversam, que tem dificuldade de conversar. Então, eu vou contratar um, contratar o outro e fica uma guerra para entender quem conecta com quem e não integra no final. SoftUp não, cara. Você vai ali onde você tiver, o Robinho falando, peraí, se eu não tiver integração, eu resolvo. Então, assim, integra fácil, com vontade de integrar, e isso eu acho que traz uma solução absurda, né, velho? Então, SoftUp, Robinho, quantos anos já estão no mercado, né, cara? Um negócio de muitos anos, uma evolução muito grande. Uma evolução enorme, conhecem muito do que fazem com muito carinho, são profissionais incríveis. Então, assim, cara, não tem, eu não vejo outra possibilidade, se você for trabalhar nesse segmento, de não ter ou de ter alguma coisa diferente de SoftUp. Já entra no link, já busca agora, corre atrás para você ver. Eu tenho certeza que vai ter um plano, vai ter uma solução que atende o teu negócio. É um RP foda, incrível e com gente muito fácil de lidar, cara. Acho que o principal é isso. Abraçaram a IA de um jeito assim, porque teoricamente é muito difícil, né? Uma mudança de RP é uma mudança estrutural. Quando eles trazem IA para dentro do RP e controlam o gerenciamento do seu estoque por ali, é uma coisa de louco de ver funcionar. Compensa. Vai ver funcionar, você vai entender o que eu estou falando. Conheça a SoftUp. É isso aí. Valeu. Pronto. Bom, encerramos o nosso bloco dos apoiadores. Doutor Ronaldo, vamos lá. Existe um momento chave na tua vida, que é o momento em que você descobre que vai ser pai, que você está no alto, achando que era muito adulto, com 22 anos de idade, sabia tudo, não sabia nada. Nada. Né? Eu queria te pedir, se você pudesse, hoje, voltar no tempo, voltar muitos anos atrás e pudesse pôr a mão no dia que você recebeu a notícia que você seria pai. Aquele dia você sentou na cama para dormir, você pudesse sentar do seu lado, pôr a mão no teu ombro, o que você falaria para você mesmo? Um conselho. Eu talvez falaria para mim mesmo, pode seguir que vai dar certo. Porque o grande medo que eu tinha era de dar errado. A grande ansiedade era de não dar certo. Ou de eu errar no casamento, ou de eu principalmente errar com a minha filha. Sempre tive uma preocupação muito grande com isso. Né? Segue, você vai ser um bom pai.
Esse era o meu maior desafio, né? Até hoje, né? Que a gente não deixa de ser pai nunca. O meu grande desafio na época era falar assim, como eu vou ser um bom pai, né? Um bom esposo, um bom marido. Então isso mexeu muito comigo na época. Eu falei, poxa, eu não tenho estrutura nenhuma, não tenho maturidade, não tenho dinheiro, não tenho profissão, não tenho nada, mas eu quero. Então o que eu falaria pra mim? Continua, segue a sua essência que vai dar certo. Show. E se você pudesse voltar no primeiro dia que a tua agenda ficou vazia? O que você falaria pro dentista Ronaldo na época? No começo? Porque deve, né, olhar e, cara, não tenho quem atender. É desesperador. Primeiro é desesperador. E muitos devem passar por isso, tá? Muito, muito, muito é desesperador. O que eu falaria pra mim? Estuda. Estuda. Aproveita seu tempo. Estuda. Não tem outro caminho. Estuda. Outro caminho. Estuda. Um terceiro caminho. Estuda de novo. Estuda de novo. O que estudar? Não quero entrar. Esse é o ponto. Mas não tem outro caminho a não ser estudar. A vida é feita de estudo. Hoje a gente tem diversas formas de estudar. Sim. Né? Mas Tá mais fácil, né? muito mais fácil. Tem menos desculpa, então. Muito menos. Então, estuda. Não tem outro caminho. Sensacional. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Episódio incrível do Pausa, uma aula de gestão, de empreendedorismo, numa área que não é tão comum falar sobre isso, né? Pois é. Acho que Obrigado. a gente faz mais um daqueles episódios que eu gosto muito, que é de trazer o que não é óbvio. Né? Fazer podcast para fazer o óbvio, deixa os caras fazerem, tá tudo certo. Eu gosto muito de provocar isso. Então é trazer alguém que tinha tudo para ter continuado entre as quatro paredes e só que faltou ou sobrou um detalhe, o empreendedorismo nato, a vontade de fazer diferente. Então foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que a gente conseguiu trazer para o nosso público, para quem assiste a gente, exatamente essa... Por que ele é diferente? Né? Ficou muito claro. Cara, valeu. Obrigado por ter aceito o convite. Agradeço demais, assim, ter a oportunidade realmente de falar sobre odontologia, né? Que parece ser algo muito comum, né? Mas ela não pode ser tratada como comum mais, né? Então é isso que eu falo para muita gente. Olha a odontologia diferente. Muito mais do que consultório, é um negócio. Muito mais do que um consultório, você tem um negócio. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Pessoal, Obrigado. encerramos então mais um episódio do Pausa. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu.